Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus para todas minhas queridas irmãs. Esta manhã estou aqui para deixar uma palavra para você do coração de Deus para teu coração esta manhã. Essa palavra veio do trono de Deus, meus irmãos, para você esta manhã. A Bíblia Sagrada, quando está aberta, é a boca de Deus falando conosco, falando comigo e falando com você. Irmãos, eu peço a Deus que nos abençoe, peço a Deus para que venha usar a minha boca para falar com você. E que esta palavra venha ser de bênçãos para você esta manhã, que venha entrar no teu coração. Irmãos, deixa eu ser boca de Deus para você esta manhã, irmãos. Eu vou deixar uma palavra que se encontra em Números capítulo 22. Essa palavra veio diretamente do céu, irmãos, para você. Eu quero dizer a você, minhas irmãs, esta manhã, muitas vezes nós queremos fazer algo e perguntamos a Deus se é certo fazer ou não. Às vezes é uma casa que a gente quer vender e muitas vezes perguntamos a Deus, oramos e esperamos e Deus diz não. Mas a gente acha que aquele não foi da nossa mente, porque a gente não aceita o não de Deus. Então a gente vai e a gente ora de novo, e ali Deus permite que você faça, porque Ele já tinha dito não uma vez, e você insistiu. Muitas vezes eu e você insistem. E Ele permite que a gente venha fazer. E a gente termina quebrando a cara, termina com a cara no chão, porque Deus já tinha dito não. E você foi orar de novo e dizer, não, esse não é comigo, isso não foi Deus. Eu vou orar de novo que vai dar certo. E aí você faz e termina com a cara no chão porque não dá certo, termina se arrependendo daquilo que você fez. Amém, irmãos? Eu quero dizer a vocês, a palavra do Senhor fala que, em Números capítulo 22, tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amoreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. O rei Balaque, ele estava com medo que o povo tinha se acampado em frente à cidade dele, e ali ele estava apavorado, angustiado, por causa que os filhos de Israel eram muito. Ele dizia que é como formigas, gafanhotos, era muito. Pelo que Moabe disse aos anciões dos midianitas, agora lamberá essa multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo ele era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, Pertó, que está junto do rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo, eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares, serás abençoado, e a quem tu amaldiçoar, será amaldiçoado. Então o rei Balaque sabia
que Balaão era um profeta de Deus. E ele sabia que a quem Balaão abençoasse seria abençoado. E a quem Balaão amaldiçoasse seria amaldiçoado. E ele manda chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Então foram-se os anciões dos Moabitas e os anciões dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos. E chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque, o rei dos Moabitas. Balaão lhe disse: ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta. Como o Senhor me falar, então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, enviou para que dissesse: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora e amaldiçoamos-no, talvez eu possa combater e lançar fora esse povo. Então o rei Balaque, ele sabia que se Balaão, profeta, amaldiçoasse o povo e ele fosse lutar contra o povo, ele tinha aquela esperança que certamente ele ia vencer o povo. Eis que o povo, a palavra do Senhor nos diz que Balaque falou a Balaão: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora e amaldiçoa esse povo. Então disse Deus a Balaque: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. O povo já era abençoado por Deus. Eles já tinham vencido várias nações, tinham passado por várias nações, tinham vencido. Todos aqueles que se levantavam contra o povo vencia, porque Deus estava com eles. Então Deus disse a Balaão: esse povo já é um povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo se levantado os príncipes dos Midianitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Então o rei Balaque de novo enviou o príncipe e maior número de homens todos honrados, com cavalos bonitos, cheios de ouro, cheios de muitos luxos. E eles chegaram de novo a Balaão e disse: Balaque, peço-me, não te desmore em vir a mim, porque grandemente eu te honrarei. Então Balaque, o rei Balaque, não se deu por vencido, e ele mandou mais príncipes, mais reis para chamar Balaão, porque de toda maneira ele queria que Balaão amaldiçoasse aquele povo. Respondeu Balaão aos oficiais: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fique esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta, vai com ele, toda a vida farás somente o que eu te disser. Então a palavra do Senhor nos diz que Balaão, profeta ambicioso, viu muito ouro, muita riqueza. Então ele foi de novo falar com o Senhor. E o Senhor disse: você vai, mas você só vai fazer o que eu disser. Irmãos, aí é onde chega a cegueira espiritual. Esse profeta, por causa da riqueza, por causa dos ouros, das joias que ele estava vendo, estava prometido receber grande riqueza se amaldiçoasse o povo. Então ele insistiu com Deus para que ele fosse ao povo. Então Deus permitiu que ele fosse e disse: você vai, agora você só vai dizer o que eu disser. Diz a palavra do Senhor que Balaão levantou-se pela manhã
albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Então aconteceu que no meio do caminho apareceu um anjo que queria matar o profeta Balaão. E aquela jumenta começou 3 vezes se colocando na frente. Anda lá, baixa, anda lá. A jumenta se colocando na frente ali, entre Balaão e o anjo, porque o anjo estava já com a espada desembainhada para acabar com a vida de Balaão, por causa da desobediência dele, porque Deus já tinha dito que não era para ele ir, ele continuou insistindo. Vamos ver o que é que Deus vai falar mais, vamos dormir aqui esta noite que eu quero ver o que é que Deus vai falar. Mas Deus já tinha falado, Deus já tinha dito a ele que não era para ir. Deus já tinha dito a ele que ele não era capaz de amaldiçoar um povo que já era abençoado. Anda lá, baixa, manda lá. E o povo, irmão, estavam ali, armaram as suas tendas, mas eles não queriam destruir o rei. Eles queriam só passar. Eles queriam passagem para passar ali. E eles se acamparam ali porque eles estavam cansados e se acamparam ali de frente a Moabe. Então aquela jumenta na frente de Balaão, impedindo que o anjo matasse ao profeta, e o profeta pegou e disse: se eu tivesse uma espada eu te mataria. E Deus abriu a boca da jumenta para falar: o foi que eu te fiz? 3 vezes eu te livrei da morte. 3 vezes ali a jumenta livrou ele da morte. Então Deus abriu os olhos de Balaão para que ele visse o anjo. Aqui diz assim no 27, vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão a jumenta: porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão e te mataria. A cegueira de Balaão era tão grande que ele queria matar a jumenta. O anjo estava com a espada na mão para matá-la. E ele queria ter uma espada para matar aquela jumenta que estava protegendo ele. Às vezes é assim. A cegueira espiritual faz com que a gente faça besteira, se levante com aqueles que só querem o nosso bem. A jumenta, apesar de ser um animal irracional, mas ela queria o bem de seu dono. Então abriu o Senhor. Então, no capítulo 31 diz: então o Senhor abriu os olhos e Balaão viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostou-se o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancasse a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Então Deus viu que Balaão já estava com perversidade, que já ia com aquele pensamento de amaldiçoar o povo. Mas Deus tinha dito a Balaão: você só vai fazer o que eu mandar, e você não vai poder amaldiçoar um povo que eu já abençoei. A jumenta viu e já 3 vezes se desviou diante de mim. Na verdade, agora te haveria matado, se ela deixaria com vida. Então Deus permitiu que saísse aquele anjo com a espada para matar Balaão, por causa da desobediência. Você vê, irmãos, no capítulo 20 de Números 22, 20, o Senhor permitiu que Balaão fosse, mas no meio do caminho ele mandou um anjo para matar Balaão, por causa da desobediência dele. Primeira vez, irmão, que Deus disse é não, é não. E ele ficou insistindo por causa do dinheiro. Profeta ambicioso se deixando levar pelo dinheiro, pela ganância. Então Balaão, aqui no 34, Balaão se arrepende
Disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estava neste caminho. Se opores a mim agora, se parece mal teus olhos, eu voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. A palavra do Senhor nos diz que quando Balaão estava no monte para amaldiçoar, fazendo sacrifício ali com Balaque, para amaldiçoar Israel, o Senhor botou na boca de Balaão as palavras que era para dizer. Cada vez mais, então Balaque disse: rogo-te que venhas comigo em outro lugar, onde verás o povo. Verás somente a parte mais próxima dele, e não verás todo, e amaldiçoamos da lei. Levou consigo ao campo de Zofim, aos 5 bupins, edifícios, 7 altares. Sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então disse a Balaque: fica aqui junto do teu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs na boca a palavra e disse: torna para Balaque, e assim falarás. Vindo a ele, eis que estava junto do holocausto e os príncipes dos Moabitas com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque: que falou o Senhor? Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zipo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá? E eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar, não viu iniquidade em Jacó. Então Deus não tinha visto iniquidade naquele povo que pudesse amaldiçoar. O Senhor seu Deus está com ele, no meio dele se ouve aclamações ao rei. Deus os tirou do Egito, as forças dele são como a do boi selvagem. Aleluia, Jesus. Porque contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhações contra Israel. Agora se poderá dizer que de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos. Então disse Balaque a Balaão: nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te disse eu tudo o que o Senhor falar, isso farei. Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem e te levarei a outro lugar. Porventura parecerá bem aos olhos de Deus que dali no amaldiçoe. Então Balaque levou Balaão consigo ao cimo, Peor, que olha para o lado do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então aqui a palavra do Senhor nos diz que Balaque não se conformava com a resposta de Deus. A toda maneira ele queria que o profeta amaldiçoasse. Então veio a palavra do Senhor, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se perante os olhos. Então a palavra do Senhor nos diz que a todo momento o rei Balaque queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Mas o povo era o povo que estava abençoado por Deus, tirado com mão forte do Egito. Era um povo que Deus caminhava no meio do seu povo. A palavra do Senhor nos diz que Deus ia na frente de dia numa nuvem de fogo, e atrás, e à noite, de dia numa coluna e à noite numa nuvem de fogo. E Deus estava sempre ali no meio do povo. Deus já tinha abençoado esse povo. Era um povo abençoado desde o tempo de Abraão, de Israel,
que Jacó lutou com Deus e aí o nome foi mudado para Israel. E Deus disse a Abraão que ele seria paz. Oxa, manda lá, aleluia, Jesus, de uma grande nação. Então, irmãos, é isso que eu tenho que dizer para você hoje, que o povo de Deus já é um povo abençoado. Não adianta encantamento, não adianta feitiçaria, não adianta oração contrária para que te destruir. Como diz no Salmo 24, o laço já foi quebrado, meu irmão. O laço que o inimigo armou contra a tua vida já foi quebrado. Anda lá, chama, anda lá. Não adianta encantamento contra a tua vida, contra você que anda buscando a Deus, que anda clamando na presença do Senhor, porque o Senhor toma conta. O Senhor diz na sua palavra: me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós. Então muitas vezes o Senhor se esconde, porque Ele quer que eu e você vá procurar. Ele diz que acha Ele, quem procura, quem busca, vai achar o Senhor. Amém, meus irmãos? Povo de Deus, irmãos, é um povo abençoado. Deus abriu o mar vermelho para aquele povo passar. Durante toda a caminhada do povo, o Senhor tinha dado vitórias. E não era agora que um profeta ambicioso ia se levantar contra o povo de Deus. Amém? Que o Senhor está com você esta manhã, minha irmã. Pai amado, vou orar por você. Vamos orar comigo? Vamos fazer essa oração junto? Pai amado, querido Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estou aqui esta manhã para também no teu nome abençoar este povo, meu Pai. Abençoar cada inscrito do meu canal. Deus, entra com salvação, libertação, restauração. Renova a fé, meu Pai. Oh, Jesus amado, Pai querido, abençoe esses vídeos, meu Senhor. Abençoe os inscritos do meu canal. Estenda as mãos santas sobre a vida de todos os irmãos que visualizarem esses vídeos. Que o Senhor venha entrar na casa deles com salvação, libertação, restauração de casamento, da família. Liberta, meu Pai, do alcoolismo, das drogas. Meu Pai, da prostituição, meu Senhor da glória. Vai cuidando das crianças, das famílias, meu Pai. Em nome de Jesus, restaura os casamentos. Levanta aqueles que estão fracos na fé, que o Senhor venha levantar. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja com todos vocês. E que a igreja diga amém. Amém, minhas amadas.